Pessoal, começar o conteúdo aí do bloco 4. Lembrando que o conteúdo do bloco 4 é a parte de exponencial e logaritmo. Então, nós vamos falar primeiro da parte de exponencial aí. Para falar de potencial, vou falar um pouco sobre potenciação, né, para a gente recordar algumas regras aí. A ideia de potenciação é a ideia da multiplicação, né, da base por ela mesmo, numa quantidade de n vezes, que é o valor da potência. Então, a elevado a n é a vezes a e por aí vai. Então, por exemplo, 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes por conta da potência. Resposta 32. Tomar cuidado com essa questão do valor negativo. Então, nesse caso aqui, é o menos 3 elevado a 4, ou seja, o menos também está elevado à potência. Então, menos 3 elevado a 4 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Como é uma potência par, o resultado é positivo. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, 27 vezes 3, 81 a resposta aí. Beleza? Algumas propriedades importantes aí na parte de potenciação, né? Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Por exemplo, 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao cubo. A potência é o 2. Então, eu mantenho 2 e somo os expoentes. 5 mais 3, 8, tá? Aqui está 11 aí, mas é porque está errado, né? Mas é 8 a potência aí. Então, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, 5 mais 3, 8. Por favor, corrigir aqui então. Beleza? De maneira análoga aí, a divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai o expoente, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 7. Mantém a base, que é 3, e subtrai as potências. 4 menos 7, né, vai dar menos 3. Resposta 3 elevado a menos 3. Correto? Então, essa é a resposta aí. Além disso, terceira regra das propriedades da potenciação é que qualquer base elevada a zero sempre é igual a 1. Então, por exemplo, 4 elevado a zero é igual a 1, 10 elevado a zero é igual a 1, 7 elevado a zero é igual a 1, não importa qual é a base. Se a potência aqui está elevada a zero, a gente tem resultado igual a 1. Continuando as propriedades aí, então aqui a gente tem, ó, A elevado a M elevado a N, né? Então a gente tem a potência aqui, potência de novo. Então quando a gente tem isso, a gente mantém a base e multiplica-se as potências. Então, por exemplo, ó, 2 elevado ao cubo, isso elevado a 4. Então eu mantenho 2, que é a base, e multiplico a potência. 3 vezes 4, 12, certo? Outra propriedade importante é quando se tem uma multiplicação de termos elevado a uma potência. Então, A vezes B elevado a N. É a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Então, a gente pode desenvolver assim. Então, por exemplo, 2 ao cubo vezes 3 elevado a quinta. Potência. Então, vai ficar 2 ao cubo elevado a quinta vezes 3 elevado a quinta, né? E aqui, potência elevada a potência, 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 2 elevado a 15 vezes 3 elevado a 5. Né? Então, sempre que eu tenho a multiplicação de dois termos elevado a uma potência, eu faço o primeiro termo elevado à potência e o segundo termo elevado à potência. Da mesma forma, quando se tem uma divisão elevada à potência, eu faço o numerador elevado à potência dividido pelo denominador elevado à potência. Então, por exemplo, 2 sobre 3 elevado ao cubo. Vai ficar 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo, que é o cubo, tá, gente? Conserta aí fazendo favor, porque é a mesma potência que está aqui, ó. A potência aqui de fora, ela vem para o numerador e para o denominador. Então, é 3 a potência. Então, aqui seria 3 ao cubo aí. Beleza? Mais propriedades aí. Aqui só para falar que quando se troca o sinal da potência, você troca a expressão de lugar na fração. Então, por exemplo, aqui, ó, B elevado a menos N. Tá aqui é como se fosse uma fração. Isso aqui está como se fosse sobre 1 aqui, ó. Só que como a potência está menos n, eu passando o b para baixo, a potência passa a ficar positiva, né? Sempre que eu quiser pegar uma potência e mudar ela de lugar na fração, é só trocar o sinal do expoente. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 terços elevado a menos 4. Olha o menos 4 aqui, ó. A potência negativa inverte os termos da fração. Então, o que era numerador, que é o 2, passa a ser denominador. E o que era denominador 3 passa a ser numerador. Aí o menos vira mais. Ó. Então, a potência negativa, né? Esse menos aqui, ó, a aplicação dele na expressão, indica uma troca de lugar na fração.
Olha o B, estava no numerador, passou do denominador. A mesma coisa aqui, ó, o 2 estava no numerador, passou para o denominador. E o 3 que estava no denominador passou para o numerador aí, ó. Mais uma coisa, escrever uma raiz na forma de potência, né? Ó. Raiz enésima de A elevado a M vai ficar A elevado a esse número aqui dividido por esse aqui, ó. Sempre esse da potência de dentro dividido pelo índice da raiz que está aqui fora. Então, por exemplo, raiz quadrada de 6 ao cubo. Vai ficar 6 elevado ao cubo, né? Que é o 3, dividido por 2. É sempre assim, a potência do de dentro dividido pelo índice da raiz, ó. Certo? Alguns exemplos aí, vamos fazer esses exemplos aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Então, trabalhando a potência, aqui, primeiro exemplo aqui, ó, é 0. 0. A gente tem aqui, ó, 0 elevado a 12. Então, o 0 não importa a potência dele, né? Porque como é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, não importa qual a potência, a resposta é 0, né? Não importa quantas vezes eu vou multiplicar 0 por ele mesmo, que a resposta é sempre igual a 0. Então, essa potência não faz diferença. A mesma coisa do 1, né? 1 elevado a 100 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. A resposta vai ser 1. Beleza? Menos 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, o menos também está elevado à potência. Então, como é uma potência par, o resultado vai ser positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, a resposta aqui vai dar 9. Diferente desse aqui, ó. Observa que aqui o menos não está elevado à potência. Para ele ter elevado à potência, ele tinha que estar dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar menos 9, porque o 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui, ó, menos está elevado à potência, mas a potência é um ímpar, então vai prevalecer o negativo, né? Porque seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 8 elevado a 4 sobre 3. Isso aqui, então, é a mesma coisa que raiz cúbica. Esse número aqui de baixo, que é o 3, ele é o índice da raiz de 8 elevado ao número aqui de cima, que é o 4. Ó. Certo? Aqui existe uma coisa que você pode fazer, que é o seguinte. Quando você tem, igual tem aqui, raiz e potência, e é possível calcular raiz, se você quiser calcular raiz antes de calcular a potência, você pode. Então, por exemplo, qual que é a raiz cúbica de 8? É 2. Então, você pode fazer, vai dar 2 elevado a 4. Pode fazer isso. 2 elevado a 4 vai dar 16. Ou você também pode fazer o seguinte, ó, raiz cúbica, aí você calcula o 8 elevado a 4, vai dar 4.096. Então, aqui vai dar 4.096. E aí, tirando a raiz cúbica disso aí, né, você vai ver que o resultado é igual a 16. Né? Então, vai dar o mesmo resultado. Então, não importa a ordem que você vai fazer. Se você vai elevar a potência para depois tirar a raiz, ou vai tirar a raiz para depois elevar a potência. Esse aqui, ó. Observa que a potência é negativa, então eu vou transformar em positiva e para isso eu vou inverter. O que era denominador virou numerador e o que era numerador virou denominador, elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, então eu elevo de cima ao quadrado e elevo de baixo ao quadrado. Ó. Então vai dar 4 sobre 9 aí, certo? Esse aqui, ó, observa que a parte de baixo, né? A parte de baixo é uma potência negativa, então eu vou passar ele para cima, vai ficar menos 7 elevado ao cubo. Então, como ele estava aqui embaixo, potência negativa, passei ele para cima, não precisa colocar sobre 1, tá? Esse 1 não precisa colocar. Outra coisa, o menos está elevado à potência, mas como a potência é ímpar, a resposta vai ser ímpar. Então, vai ficar 7 ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 343. Então, a resposta vai ser isso aí, ó, menos 343.